Aqui é o Mestre Neri e hoje vou analisar com vocês aí uma brilhante partida do Fischer, né, de 1970. Essa partida aí o Fischer faz brilhantes manobras. Então curtam aí, compartilham esse vídeo para ajudar o canal e vamos à análise. Então o Fischer está de peças brancas, aí, inicia com E4, C6. Inicialmente aparenta ser uma abertura Caro-Kann, mas a partida vai desenvolver com D3, D5, cavalo D2 e nós estamos aqui num ataque índio do rei, um ataque índio do rei contra Caro-Kann. Então não vou passar muito profundamente o lance das aberturas. Aqui as pretas escolheram G6, cavalo de F3, bispo G7, G3. O bispo realmente aqui já está fechado, não tem tanta função. Cavalo F6, bispo G2, fianchetando, roque, roque. É a posição básica, geralmente dessas posições de ataque índio do rei. O preto responde com bispo G4. Fischer joga H3. Esse H3 aqui, ele força geralmente a troca do bispo, já que aqui não tem sentido eu ter jogado G4 só para voltar. Poderia ter causado algum debilitamento aqui bem de leve, mas seria muito bobo só jogar bispo G4 só para isso. Então o bispo toma cavalo, continua na lógica. O Fischer tomou de dama. Aí as pretas jogou cavalo D7. O Fischer joga dama E2, porque no fundo existe planos de preparar um possível F4. Né? E a dama, na verdade, está atrapalhando aqui a diagonal do bispo e até a casa do cavalo F3, que são opções, não necessariamente que eu precise jogar essas casas. Aqui a dama fica mais coordenada. E aí as pretas trocaram no centro, D toma E4, D toma E4. Posição ainda equilibrada. As pretas jogaram dama C7, já fazer aquela conexão com as torres. A4. Esse aqui eu acho que já começa a ser um dos primeiros lances mais interessantes da partida. O Fischer tinha algumas maneiras de jogar essa posição. E o A4 é para prevenir eventualmente uma expansão preta na da dama, algum B5. Ele tem essa ideia. Né? E também mais tarde, quem sabe até ativar a torre de A, né? Como vocês vão acompanhar aí na partida. Se o Fischer só joga aqueles lances típicos, naturais, cavalo F3, às vezes as pretas iriam ganhando aí grande espaço na ala da dama. Poderiam estar buscando alguma coisa com igualdade. Né? Então, essa é a grande ideia do A4. As pretas respondem com torre de AD8. O Fischer joga cavalo B3. Ele realmente quer manter a opção aqui F4 pronta. As pretas responderam com B6. B6 eu acredito que seja para tirar alguma casa, alguma coisa. No fundo o preto não tem muitas opções. Né? Tá uma partida bem igual, mas não vejo opções muito ricas para as peças pretas. Cavalo B6 eventualmente é um lance meio duvidoso, porque o cavalo trava a estrutura de peão da ala da dama e aí não teria possíveis avanços, possível expansão. Mas seria uma jogada possível também. Então B6 aí se justifica. Bispo E3, o Fischer segue normalmente aí desenvolvendo suas peças. E aí as pretas jogam C5. Aparentemente uma boa jogada. E agora o cavalo até ganha uma manobra. Né? Ele ganha até uma casa aqui interessante. E o Fischer joga aqui um excelente movimento, que é o A5. Agora sim ativando a sua torre. Né? E dando justificativa àquele movimento A4 lá no lance 12. Então o A5, as pretas não podem avançar o peão. Se avançar a dama toma. E se não avançar, o branco está capturando o peão preto e abrindo a coluna para a torre. Se as pretas capturarem, é terrivelmente ruim, porque eu tomo aqui de cavalo. O cavalo tem a casa C4 e ficou peões picados, né? Os peões fracos de C e A7. Ficaram peças fracas. Eventualmente, se eu tomar isso aqui de torre, eu levo um intermediário de C4, ameaçando o cavalo e a dama ameaçando a torre.
com risco aí de perder algum material. Tem até uns intermediários aqui, tem alguma coisa. Então, por isso que às vezes a tomada de cavalo pode ser um pouco mais segura. Mas, né, vamos lá. Isso aqui é só para detalhes. Tomar de pretas é ruim, porque enfraquece a sua estrutura. Resumindo, o preto não deveria fazer isso de jeito nenhum. Então, ele jogou A5. O movimento A5 dá uma igualdade central, segura um possível F4. Existe uma manobra também de torre de F8, cavalo F8, cavalo E6, tentando melhorar um pouco aí esse cavalo também, tem algumas ideias assim. Então jogou E5, as brancas jogaram aí cavalo D2, o cavalo começa a mirar a casa C4, é interessante. As pretas jogam cavalo E8. Pela lógica da posição, aqui o Fischer faz A toma B6, A toma B6 e ganha aqui a coluna A, ganha atividade para sua torre. E aqui é o grande lance da partida. Nesse momento aí, para quem não conhece a partida, dê um pause no vídeo, tente encontrar aí o que as brancas jogaram. Então, pessoal, aqui o Fischer jogou o maravilhoso cavalo B1. Esse lance é um lance muito inteligente, espetacular esse lance. Por quê? É uma posição que tem excelentes movimentos para as peças brancas. Dama B5 já parece ser um lance tão bom. A dama entra aqui numa casa, vai fazer uma pressão com a torre, depois tem cavalo C4. São lances simples e tentadores, porque são bons movimentos jogar dama B5. É a ideia mesmo de pôr o cavalo em C4. Acho que pôr o cavalo C4 direto pode ser até um pouco duvidoso, por causa de pode levar um B5. Mas dama B5 aqui seguido de cavalo C4 parece ser muito forte. Tem várias maneiras de jogar essa posição. Torre A6, tentando dobrar as torres. E o Fischer, né, com olhos aqui cirúrgicos, ele não se deixou levar por esses lances simples. Escolheu uma manobra baseada em uma boa avaliação da posição. Ele percebeu que seu cavalo é uma das piores peças brancas da posição, juntamente com o bispo, que está momentaneamente fechado. E aí ele joga cavalo B1 para manobrar esse cavalo para D5 ou B5, onde o cavalo vai ganhar um posto avançado. Esse cavalo vai chegar numa casa que não tem peões para expulsar ele. Então ele fica aí num posto avançado. É um lance muito bonito, aí, muito interessante. As pretas jogaram dama B7. Existe uma análise aqui dessa partida com dama C6, onde se jogar cavalo C3 tem cavalo C7 e torre A7 aí invadindo a sétima, torre A8 para trocar. O branco dispõe de um interessante cavalo D5. Se realizar o movimento cavalo, toma D5. E toma D5, ataca a dama, dama D6. Torre de FA1. E já podemos dizer que nessa posição existe pequena vantagem branca na pior das hipóteses. Né? Aqui forçou uma possível troca. Torre toma. E o branco está com a torre na sétima, um peão passado, né, apoiado pelo bispo, e muito em breve existe a possibilidade de até apoiar esse peão por um outro peão, ficando um peão passado de extremo perigo aí na posição. Mas vamos voltar à partida mesmo, isso aqui é só uma análise aí para acrescentar. Então cavalo B1, dama B7, lance do jogo, cavalo C3, cavalo C7 tentando segurar essas casas. O branco responde com cavalo B5. Já seria sim interessante com o cavalo em D5, porém eu perco o posto, eu perco a casa D5, né, aquele posto, por causa da troca peão toma. Já seria bom, né, esse lance já seria interessante, ainda mais se apoiar aqui com o peão. Mas o Fischer jogou uma sequência muito mais precisa do que cavalo D5, que foi cavalo B5, ameaçando um perigosíssimo torre A7.
inclusive ganhando o cavalo. Se o preto aqui cometer uma imprecisão, fazer um lance muito aleatório, né? Vamos supor aqui, cavalo F6. Então o branco ganha a peça porque o cavalo está duplamente aí atacado, né? Então após cavalo B5, as pretas fizeram dama na casa C6. Foi respondido com cavalo toma cavalo, dama toma cavalo, dama B5. A dama ficou bem ativa nessa casa B5 também, que é uma casa importante da posição. As pretas rebateram com torre A8. O Fischer jogou C3, aquele lance profilático. Então seria bem difícil para as pretas, mas vamos imaginar, né? Lógico, eu não vou entregar a torre. Vamos imaginar a manobra cavalo B8, cavalo C6 e cavalo D4. Tentando pôr o cavalo preto num posto avançado, né? Ou mesmo a manobra que eu citei aqui numa posição anterior, que fosse torre de F aqui, E8, cavalo F8, cavalo E6, cavalo D4. Tentando pôr o cavalo aqui numa casa forte, ele seria facilmente expulso com esse peão de C3. E aí o Fischer já joga C3 para não dar chance nenhuma dessas ideias aí começarem a querer entrar em prática, né? Então o preto realmente não fica com boas opções na posição. Isso é muito importante fazer quando você possui vantagem. Então após C3, o preto fez torre toma 1, torre toma 1, torre B8 aqui reforçando a defesa do peão. O Fischer seguiu com torre A6, pressão no peão de B6. Está muito bem defendido no momento, mas a pressão já é muito bem-vinda. Isso faz seu adversário ficar limitado a se defender. Seguiu o bispo F8, tentando trazer o bispo para uma casa mais importante aqui do jogo. E o Fischer jogou um outro lance, assim como aquele espetacular cavalo B1, que é o lance bispo F1. Ele percebe que o bispo está fechado e aí ele traz essa peça para o jogo também. É uma peça que vai apoiar a defesa do peão de B6 não ir para B5, e a casa C4 também. Esse bispo fica bem ativo e começa a mirar o próprio rei das pretas. Então após bispo F1, rei G7, as pretas meio sem alternativa. Esse lance pode ser para já poder, quem sabe, jogar um F5. O branco seguiu com dama 4, dobrou na coluna A, colocando aí completo domínio nessa coluna e liberando a casa para o bispo ir para B5 e fazer grande pressão na posição preta. As pretas responderam com torre B7 para o lance torre A7 não ser possível. Bispo B5, o bispo freia essa estrutura de peões, não fica mais a dama como elemento bloqueador. Agora a dama está livre para fazer outras funções. Cavalo B8, entra com a torre, torre A8 defendeu. Bispo D6 aí por parte das pretas e o Fischer joga dama D1, manobrando a dama aí de volta para a partida, de volta nas ações centrais, ações da ala do rei. A dama aqui acho que terminou sua função na ala da dama. Cavalo C6, o preto tenta ali melhorar as suas peças dentro do possível. O branco jogou um dama D2, apoiando aqui com o bispo, mirando bem o rei das pretas mesmo. O preto jogou H5, tentando evitar eventuais temas de mate. Eventualmente poderia ter cheque, rei G8 e dama G5 aqui ajudando o bispo. Eu vou fazer uns lances meio aleatórios aqui, vou só passar a vez mesmo. Assim. Vamos voltar o cavalo para B8, um lance inútil. Cheque, rei lá e dama aqui com ideias. Né? Eu poderia sonhar em jogar um dama G5 aí, com ideias de mate, né? Com pressão grande, lógico que está fácil defender, mas é só para vocês entenderem aí. Jogou H5, bispo H6, cheque, rei H7. O branco retornou o bispo para G5. O bispo aí também incomodando muito a posição das peças pretas. O preto tentou a troca aí mediante torre B8. O branco trocou. Cavalo tomou. Não é possível tomar de dama que o cavalo cai. Então tomou de cavalo.
Bispo F6, acho que o bispo agora ficou muito bem colocado. Ele pode mais tarde aí ajudar num possível mate aqui a dama. Cavalo C6 novamente, dama D5. O branco ameaça imediatamente o cavalo e ameaça esse cavalo. Existe uma pressão no ponto F7 que é decisivo. O preto joga cavalo A7 com o intuito de ameaçar o bispo. Bispo E8, dois ataques na casa F7. Única, jogando aí rei G8. E o branco faz aqui uma simples combinação que é bispo toma F7, cheque. O preto tem que aceitar dama toma F7 e dama toma D6. O branco ganha um peão e as pretas continuam com todos os problemas que tinham lá embaixo, né? Tá tendo cheque aqui. Se o rei subir, leva mate. E se trocar as damas também após um eventual cheque, botar a dama lá, dama toma dama, rei toma, tá caindo o segundo peão, que é o peão da casa E5. Aqui nós já temos um bispo contra cavalo, já é uma vantagem nesse final aberto com várias ilhas de peões. Então aqui o jogador das pretas aí abandonou, desistiu. Então pessoal, essa aqui foi a nossa partida aí do Fischer. Eu vou deixar um link do estudo do Lichess para você poder passar os lances da partida, baixar o PGN aí. Vou deixar na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e até o próximo.